galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e eu digo para vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Quem está aqui hoje para me ajudar é o Daniel. Olá, Daniel, tudo bom? Pessoal, na aula de hoje nós vamos literalmente fazer uma viagem pelo universo. Fica sentadinho aí, presta bastante atenção que nessa aula nós vamos descobrir o céu, descobrir o universo. Então nós temos como tema da aula Descobrindo o Céu. Essa aula é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e nela nós vamos falar mais sobre como o universo é formado. Nas aulas anteriores nós falamos, sobre os planetas que compõem o sistema solar. Nós vimos de que é constituído esses planetas. Nós falamos sobre a Lua, as fases da Lua, o que origina essas fases. Inclusive, é uma das habilidades que nós ainda estamos trabalhando nessa sequência didática aí, de justificar por meio da construção de modelos, de observação, as fases da Lua, como que ocorrem e por aí vai. Então, na aula de hoje, nós vamos focar não somente na Lua, nesse corpo celeste, mas também nos demais corpos celestes. Nós vamos falar sobre as estrelas, sobre as constelações. Você aí de casa já parou e olhou para o céu noturno e viu como é bonito ver essas estrelas, como que essas estrelas iluminam também e chega com uma intensidade diferente, cada uma com um brilho diferente aqui no planeta? Já repararam também que em locais que tem muita luminosidade, por exemplo, nos centros urbanos, nós vamos ter uma quantidade de estrelas, aliás, não é nem a quantidade, nós vamos conseguir observar uma quantidade menor de estrelas. A quantidade que está lá no universo é a mesma. Quando a gente se desloca para uma região menos luminosa, uma região mais rural, mais do interior, nós conseguimos visualizar um número muito maior de estrelas, porque essa poluição luminosa ela atrapalha que a gente consiga visualizar essas estrelas no céu. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma viagem lá no planetário, no espaço de conhecimento da UFMG e conhecer como são formadas as estrelas, o que tem em cada estrela, como são formadas as constelações. Você sabe o que é uma constelação? Sabe do que ela é formada? Para que serve essa constelação? Você já deve ter ouvido falar aí no Cruzeiro do Sul, na Ursa Maior, na constelação de Touro. São várias as constelações que nós temos. Muitas delas, pessoal, servem para nos guiar. Então, você consegue se localizar por meio dessas constelações, indiferente do hemisfério do planeta que você tiver. Se você estiver no hemisfério sul, no hemisfério norte, a visualização de determinadas constelações vai ser diferente de acordo com essa região que você encontrar, mas são sempre as mesmas. Só a posição que você tiver na Terra que vai modificar a forma como você visualiza essas estrelas, lá no céu. Bom, então vamos começar essa aula com algumas perguntas. É que até o final dela eu quero que vocês tenham isso bem claro na cabeça de vocês. O que é uma estrela? Você sabe como que ela é formada? De que material essa estrela é formada? Como são formadas as constelações? O que são essas constelações? Do que elas são formadas, Como que a gente faz para poder identificá-las no céu? A gente consegue identificar somente olhando a olho nu? Eu bato o olho no céu e consigo identificar algumas constelações? Sim, somente olhando para o céu estrelado. Mas eu também tenho equipamentos que permitem melhor visualização dessas constelações e das estrelas. Equipamentos esses que nós vamos ver já lá no Espaço do Conhecimento, que nós vamos mostrar os telescópios que estão disponíveis lá para observação desses corpos celestes. Então, nessa aula, fica ligadinho que nós vamos responder essas e outras questões a respeito desses corpos celestes, tá? Então, vamos lá fazer uma viagem pelo universo e conhecer um pouco mais sobre a astronomia, que é a ciência que estuda essa parte, Vamos lá, então? Visitar o planetário e conhecer um pouco mais? Olá,
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós estamos aqui no Espaço do Conhecimento, o FMG, e eu convidei para a aula de hoje para a gente falar um pouco mais sobre os corpos celestes a professora Isabela, minha amiga. Muito obrigada, Isabela, pela sua participação. Muito obrigada eu, Edneia, pelo convite super especial. Bom, e quem está aqui comigo também é a Natália, ela é assessora do Núcleo de Astronomia aqui do Espaço e vai participar dessa aula com a gente. Muito obrigada, Natália, pela sua participação. Eu que agradeço o convite e a presença de vocês aqui. Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos descobrir um pouco mais sobre o céu. Nas últimas aulas nós falamos, sobre o universo, quais os planetas que compõem, e hoje a gente vai focar um pouquinho mais nos corpos celestes. Então fica sentadinho aí que nós vamos aproveitar bastante dessa aula interativa. Galerinha, esse espaço que nós estamos aqui agora é chamado de terraço. Terraço astronômico. Nele, nós conseguimos visualizar, e observar o céu utilizando alguns equipamentos especiais. A Natália vai falar um pouquinho agora sobre esses equipamentos para a gente, que são chamados de telescópios, e quais são, as diferenças. Nós temos dois aqui, Natália? Qual que é a diferença entre esses dois? Existe diferença entre eles? Para que serve? Fala pra gente. Então, a principal função de um telescópio é ampliar a imagem de objetos que estão bem distantes. Aqui a gente tem dois telescópios que vão ter algumas características diferentes, apesar de que todos os dois ampliam imagens. A gente tem um que usa o elemento principal para ampliar a imagem a um espelho, e aí por isso ele recebe o nome de refletor, e o outro tem, na verdade, uma lente que vai ampliar a imagem, então ele é um refrator. Além disso, eles também têm uma capacidade diferente de captar a luz, Quanto maior ali o tamanho da boca ali do telescópio, mais luz ele vai poder captar. Então quer dizer que aquele maior lá capta mais. Isso, como ele tem um diâmetro maior, ele vai captar mais luz e aí a gente vai poder ver objetos mais fraquinhos, como nebulosas, alguns aglomerados, E também outra diferença entre eles é a potência de aumento, o quanto eles conseguem aumentar. O maior, que tem um diâmetro maior, ele também tem uma potência maior de aumento do que o branco aqui. Ótimo. Bom, a gente tem uns painéis também aqui no espaço, que na verdade não necessariamente a gente precisa do uso do telescópio, para poder visualizar as constelações, as estrelas de uma maneira geral. Então, tem como a gente visualizar do quintal de casa. Você chegou lá fora, você consegue visualizar as constelações, as estrelas por meio da observação a olho nu? Sim, a olho nu é fundamental para a gente ver as constelações, já que elas ocupam uma área grande do céu, e também ver as estrelas, também a gente pode observar a olho nu. E eu digo que é o primeiro passo para a gente aprender sobre astronomia, é fazer observação a olho nu mesmo. Natália, os telescópios ajudaram muito a gente a descobrir o céu, não é verdade? Com certeza. O Hubble contribuiu aí 30 anos de investigação científica e agora a gente tem o James Webb, que foi recém-lançado. Qual que é a diferença desse telescópio para o que a gente tem aqui no espaço, no terraço? Então, esses telescópios que a gente tem aqui são telescópios que a gente chama de amadores, porque eles vão fazer uma observação aí de contemplação mesmo dos objetos no céu, mostrar alguns detalhes. O telescópio, o Hubble e o James Webb, acho que a principal diferença, eles estão no espaço, então aí eles não vão ter os efeitos da atmosfera que prejudicam um pouco a nossa observação. E o objetivo principal deles é fazer ciência, então eles também têm um poder maior, eles têm maiores equipamentos para poder fazer pesquisas e a gente aprender mais sobre o universo também. É verdade, podemos descobrir o inimaginável, não é mesmo? Com certeza. O inimaginável e o que a gente não consegue visualizar daqui. É verdade, Sim. É verdade. Bom, os telescópios, eles ajudam muito a gente a descobrir a ciência, a fazer ciência, na verdade. Mas eu observei que nós temos vários painéis aqui que também fornecem muita informação para a gente. Então, a gente pode utilizar esses painéis para poder explicar ao pessoal um pouco mais sobre as constelações, o que são esses corpos celestes, do que eles são formados. Podemos? Com certeza, é bom que tem bastante imagem aqui para a gente mostrar. Ótimo, então vamos lá. Nesse
painel a gente vê, né, diferentes constelações. Quer falar pra gente, Isabela, o que são as constelações, antes da Natália nos mostrar algumas ali? Então, pessoal, as constelações são conjuntos de estrelas que nós conseguimos observar numa determinada região do céu. Em cada região também ela vai ter, né, um determinado nome. Nós vamos ter uma pequena diferença em algumas nomenclaturas dessas constelações, correto? Exatamente. Tem alguma aí que a gente consegue visualizar, Natália? Então, nesse quadro aqui, acho que a principal é o Cruzeiro do Sul. E aí, vocês conseguem reconhecer onde é que tá? Eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo visualizar ali o Cruzeiro do Sul. Tá mais ao centro? Isso, tá mais ao centro. Tá A mais gente ao tem centro. aqui, ó, as 4 estrelas que formam a cruz, né? E a gente tem 2 estrelas que sempre acompanham essa cruz, que são as guardiões da cruz. Essas 2 estrelas bem brilhantes que estão sempre aí à esquerda do Cruzeiro do Sul, que são 2 estrelas da constelação do Centauro. Então, para a gente poder visualizar a olho nu, se eu chegar e olhar para o céu, eu procuro primeiro aquelas 2 estrelas que são as guardiãs, né? Isso. Porque se a gente olhar em vários locais, nós vamos ter a formação, né, de cruzeiros. Mas o Cruzeiro do Sul, eu tenho que verificar a presença dessas 2 estrelas que são as guardiãs, que são mais brilhantes. E aí depois eu direciono para o Cruzeiro do Sul. Isso, é isso? E uma outra coisa interessante da gente falar é que o conjunto de constelações que nós observamos no hemisfério sul é diferente do conjunto que observamos no hemisfério norte. Exatamente. E o Cruzeiro do Sul, ele foi muito utilizado pelos grandes navegadores, né, para poder localizar aqui no hemisfério sul. Verdade, muito importante. Bom, esse segundo painel já nos mostra um pedaço que inclusive tem no primeiro, né, do Cruzeiro do Sul. O que está mostrando nesse painel aí? Então, próximo ao Cruzeiro do Sul, a gente tem alguns objetos bem interessantes. Aqui nesse primeiro quadro, a gente vai dar um zoom em uma região ali pertinho de uma das estrelas, né? Então, aqui a gente consegue ainda reconhecer o Cruzeiro do Sul, e esse quadradinho aqui vai ampliar essa região para essa próxima região aqui, e que a gente observa que tem um aglomerado de estrelas ali, que são estrelas que se formaram juntas ao mesmo tempo, numa mesma região do espaço, né? E com isso a gente vai dando um zoom cada vez maior para cada imagem. E agora a gente vê ali mais detalhes. Esse aglomerado muito bonito, chamado caixinha de joias, porque tem estrelas de diferentes cores. E a gente continua dando o nosso zoom aqui para ver as estrelas em mais detalhes, até que a gente termina aqui vendo as estrelas individualmente, né? Com cores diferentes Com também, cores né? diferentes. E é uma preciosidade, né? Por isso o nome caixinha de joias. De joias. Exatamente. E outro elemento que a gente consegue observar aqui também, nessa imagem maior ainda do Cruzeiro do Sul, é uma região aqui vermelhinha, que está em mais detalhes aqui nessa imagem, que é a nebulosa da Carina, que é uma região de formação estelar. Olha, já que tocou nesse assunto, então acho que seria importante a gente falar como que é formada uma estrela. Nós falamos agora há pouco sobre a constelação, né, Isabela? Do que é uma constelação. Como que é formada uma estrela? Do que ela é formada? Como que ela nasce? Então, como a gente pode observar aqui nessa imagem dessa nebulosa... Uma obra de arte. Exatamente. A gente tem regiões muito escuras, que são regiões onde tem muita poeira, muito gás, e essa poeira e esse gás se concentram em uma região, essa região vai ficando quente, 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 até que ela começa a aquecer e aí forma uma estrela. Então a gente tem várias estrelas se formando aqui, que já nasceram, mas outras também que vão estar escondidas nessa poeira e nesse gás aqui ainda para nascer. E qual que é o elemento químico principal de uma estrela? É o hidrogênio, que é o elemento mais abundante no universo, né? Então é o elemento principal que forma o nosso universo e as estrelas também. Que legal. Ótimo, muito bom. Linda essa imagem, né? Muito bonita. Esse painel eu acho muito interessante o fato de a gente conseguir visualizar o céu estrelado, né? E parece que ainda está um pouco de dia, está entardecendo ou então no amanhecer. A gente consegue, tem interferência da luminosidade das grandes cidades?
com relação a regiões menos urbanizadas, ô Natália? Tem uma influência muito grande, né? A gente estando nos grandes centros urbanos, a gente tem uma poluição luminosa muito intensa que acaba ofuscando aí os objetos mais fracos, as estrelas mais fraquinhas, e a gente fica só com as estrelas mais brilhantes aí, estando nos grandes centros urbanos. Muito bom. E nesse painel a gente vê quais constelações? Aqui a gente tem 3 estrelas bem famosas, né? Que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que são as 3 Marias, que não é uma constelação, elas fazem parte de uma constelação maior, que é o Órion, que é o caçador que está nessa região aqui, pegando várias outras estrelas também. Além disso, a gente também tem a constelação de Touro, tem um pedacinho aqui dela que parece um Azinho. Aqui a gente tem um aglomerado de estrelas chamado Pleiades, que fica na constelação de Touro. E também aqui próximo ao Órion, a gente também tem a constelação do Cão Maior, com essa estrela aqui, que é a estrela mais brilhante do céu noturno, que é Sírius. Então, uma pessoa que está começando a observar o céu pode tentar localizar a mais brilhante, é Sírius. Exatamente. E essa imagem é de qual região? Essa imagem aqui ela foi feita no deserto do Atacama, no Chile. Por isso que tem tantas estrelas, né? E tão bonito. Muito bonito. Linda. Natália, explica pra gente um pouco mais sobre esse painel maravilhoso também, né? Difícil até escolher qual que é mais bonito aqui. Eu tô vendo uma nebulosa aí também, né? Uma área de formação. Explica pra gente o que está mostrando nesse painel. Então, a gente tinha visto ali anteriormente a constelação de Órion, e aqui tem a famosa nebulosa de Órion, que fica pertinho das 3 Marias, também é uma região de formação estelar, então tem estrelas nascendo aí. E ela é muito estudada porque ela é a região de formação estelar mais próxima da Terra, então a gente consegue ver com mais detalhes esses fenômenos que estão acontecendo aí no nascimento das estrelas. Natália, o que são as Pleiades? As Pleiades são um aglomerado de estrelas que está bem próximo aqui da Terra. A gente consegue enxergar a olho nu mesmo, né? Não precisa de um telescópio para observar. E a gente aqui tem uma imagem dela em mais detalhes. A gente consegue ver aí a olho nu, dizem que cerca de 7 estrelas, mas na verdade ela tem mais de 300 estrelas aí nesse conjunto. Esse painel aí que aparece esse rosa, o que é essa região? Também é uma região de nebulosa, fica próxima à nebulosa de Órion. E ela tem um desenho bem curioso, e até o nome dela é devido a isso, que é a nebulosa da cabeça do cavalo. Realmente parece mesmo. Parece um perfil cavalo, aqui. verdade. O perfil dele. Muito bom. Bom, nesse último painel, né, a gente vê um pouquinho diferente dos demais painéis que nós estávamos vendo. Tem uma imagem maravilhosa da Lua. E tem uma coisinha cintilante ali em cima, que eu acho que a Isabela tá aqui, ó, pulando para poder falar e mostrar pra gente o que é aquilo ali, Isabela. Aquele ponto luminoso no céu é o planeta Vênus, e uma dica que eu dou para o estudante quando for observar o céu e saber a diferença de quando está observando uma estrela ou um planeta é porque as estrelas elas pulsam enquanto objetos luminosos. Já o planeta ele vai emitir uma luz contínua. Então observou no céu uma luz contínua, você está observando um planeta. Não é mesmo, Natália? É isso mesmo. E Vênus aí é o planeta mais brilhante aí que a gente pode observar no céu. Sim, e Vênus também tem uma curiosidade, que ele é o planeta mais quente do sistema solar, apesar dele ser o segundo em proximidade ao Sol. E isso é devido ao intenso efeito estufa que acontece nesse planeta. Que fica aí uma dica para a gente tentar melhorar sempre a desenvolver energia limpa e evitar que o nosso planeta no futuro se torne Vênus. Vênus, exatamente. Estamos encerrando essa aula maravilhosa e super interativa com a participação dessas pessoas muito especiais. Isabela, muito obrigada pela sua participação, por todas as informações. Muito obrigada, professora Edneia. E Natália, muito obrigada também por nos receber nesse espaço maravilhoso e também por nos conceder tantas informações hoje. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, foi muito legal poder participar da aula e aproveito para fazer um convite também para todo mundo que está assistindo a vir conhecer o Espaço do Conhecimento FMG, que fica na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, né? A gente, além do terraço astronômico e do planetário, a gente tem andares com várias exposições muito legais, muito bacanas. Então acessem o nosso site, siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro da nossa programação.
Muito bom. Então, pessoal, ficou a dica, ficou o recado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida com relação a essa aula e as outras, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para poder responder. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.